semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Meu amigo, minha amiga, o Baobá Cultural está riquíssimo hoje, porque vai apresentar uma pessoa que eu digo sempre, bonita por dentro e por fora, e pela vida, pelo que exercita, pela função a que ela se dedica. Trata-se de Silvia Cerejo, que tem um nome comprido, mas é chamada Silvinha, simplesmente, a figura humana. E ela tem curso superior, pós-graduação na nossa universidade, na UNP, participa do seu trabalho há muitos anos, há mais de 2 décadas que ela tem uma empresa fantástica, que tem o nome de Verbo. Verbo, é preciso lembrar que representa ação, movimento, é a palavra, mas é também Jesus, é também o Verbo se fez carne, é a apresentação extraordinária. O que é que essa empresa faz? É marketing, é organização de eventos, de festividades, de coisa. Silvinha, seja muito bem-vindo ao Baobá Cultural da TV Futuro. Obrigada, professor. Muito contente de estar aqui. E eu acho que agora que eu estou completando 50 anos... Uma maravilha. Cada dia mais eu tenho me apercebido de uma das coisas que eu aprendi na minha casa, que a melhor coisa que a gente pode fazer por a gente mesmo é estar com as pessoas que nos fazem bem, né? E que a gente quer bem. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Eu fico muito contente com isso. Mas, Silvinha, vamos começar do começo? Bora. Silvinha, filha de Cerejo e Rejane, 2 intelectuais da maior grandeza. Eu brinco sempre dizendo que Rejane é o lado bom de Cerejo, porque Cerejo de vez em quando vira um porco espinho, bate, espinha a gente, depois volta, retorna, reexamina, mas é a inteligência também dos dois, é sem limite. E sensibilidade artística. Sim. Dos dois. Um é literato, apaixonado por livros, ninguém sabe mais do que ele das coisas, um repórter fantástico, e ela foca para determinados assuntos, mais e então ninguém ultrapassa Rejane nessa busca. Você, menina. Então, eu cresci num ambiente muito lúdico, e inclusive os amigos dos meus pais na época diziam que a gente vivia numa ilha da fantasia, porque lá em casa eu e minha irmã a gente foi criada no pé do morro, ali em Morro Branco, numa rua que ainda não era calçada. Então, apesar da gente ser menina, a gente brincava na rua, voltava de bumbum sujo de areia, subia morro com os pais, lógico, né? Enfim, a gente brincava muito, mas sempre tudo isso muito permeado de muito amor e de muita... bebendo muito da inteligência dos amigos dos nossos pais, que são também pessoas todas muito de uma bagagem cultural muito grande. Então a gente cresceu nesse universo. Minha irmã escolheu direito, eu escolhi comunicação, mas sempre a interface com o lado cultural das coisas, com o lado artístico das coisas, sempre foi presente nos meus trabalhos na área de eventos, né? Então, já são quase 30 anos, na verdade, professor. 27 anos, agora em junho, 27 anos que a Verbo está completando, contribuindo, Verbo, Comunicação e Eventos, contribuindo com os projetos de centenas de pessoas, né? Então, a gente é uma grande usina de atividade e meio, onde a gente ajuda as pessoas a entregarem para a sociedade os projetos que elas têm, né? Que nascem da cabeça e vão se tornando realidade. Recentemente, Cerejo completou 75 anos e houve uma festa que realmente você conseguiu esconder dele. Foi. E dar um impacto da presença.
Imagine essa festa reunindo os amigos de Cerejo Sim. e admiradores dele. Sim. Não era só os amigos mais aproximados, aquelas pessoas que se sentiam bem estar ali aplaudindo os 75 anos. E eu disse uma coisa bem simples, que Silvinha sabe fazer eventos e festas como ninguém nesse país. Ave Maria. Eu já vi algumas e participei delas, posso afirmar, eu participei de muitas coisas no Brasil e fora daqui, mas ninguém tem a capacidade de organização de a pessoa se sentir à vontade e bem nos seus eventos do que Silvinha. Agora, dessa vez, ela excedeu-se. Eu estou utilizando esse neologismo, esse exagero, para dizer da festividade. Foi uma noite bonita, não? Foi. E olha que não foi fácil, porque a gente precisou adiar 2 vezes e manter por segredo, adiando 2 vezes, né? E engraçado que papai só veio se dar conta de que aquelas pessoas estavam ali em torno dele, já com uns 10 minutos de evento acontecendo. Porque ele veio entrando, ele foi pensando que era meu aniversário, né? E foi a maneira que a gente encontrou de garantir que ele fosse, sem ele saber o que era, né? Mas foi muito interessante. E, professor, essa vida da gente que trabalha com eventos é muito interessante. A gente vive de... Primeiro é um instinto de servir, né? Você imagine, claro, no caso dessa comemoração do meu pai, foi surpresa. Eu assumo aqui toda a culpa dos esquecimentos e das ausências, porque realmente partiu da minha cabeça junto com a minha irmã. Vamos mostrar um pouquinho do que foi, porque houve presenças muito queridas. Sim. Imagine que eu fiquei numa mesa que havia pessoas como o Padre João Medeiros, como Coquinho, com a... Monsenhor Lucas, Dr. Monsenhor Genibaldo, Lucas, né? Geórgia de Coquinho, Exatamente. Jorge Cunha, que é uma figura notabilíssima, enfim, somente pessoas muito queridas. E ao lado aparecendo gente. Genibaldo chega com Lalinha, Genibaldo do alto dos seus 98 anos. E também teve fez questão de doente, aparecer. problema, recentemente operado, de hérnia, não foi grande, mas uma operação, de qualquer maneira, para uma pessoa idosa. De toda maneira, ele fez um esforço, né? Mas fez um esforço para provar. Eu disse a Cerejo que aquilo era uma prova do êxito dele. Porque Cerejo saiu de casa, Genibaldo saiu de casa, com Lalinha, para ir lá prestigiar a festa. Foi. E Taizinha também, que é uma figura ótima. Thaís foi minha comparsa, Thaísa, para poder arrumar a coisa, essa né? coisa toda. Pois mas assim, ali tem uma pequena mostra, né, num evento familiar, né, com amigos, mas uma pequena mostra de como é a vida da gente que trabalha com eventos. Desde quando ele começa a surgir na cabeça, vai traçando para o papel, arregimentando as pessoas certas, os parceiros corretos para fazer uma entrega o mais próxima possível do que a gente sonhou. Isso é para um evento pessoal, isso é para o evento de qualquer cliente, né? Então, quando a gente vê, às vezes, como a gente viu naquele dia em menor escala, mas quando a gente vê, às vezes, um congresso como que a gente fez agora, um simpósio de educação pública. Sim. 1.500 pessoas, todas de escola pública ou do IFRN, né? Tem alguma foto que você possa mostrar aqui? Vai aparecer aí. 1.500 pessoas. 1.500 pessoas, 3 dias de duração, com... Aí você pergunta, e como é que um evento desse tamanho consegue se fazer e se pagar numa época dessa em que está tudo tão difícil? Porque cada um doa uma parte. Cada pessoa envolvida naquele evento, seja da atriz global que veio fazer uma palestra de encerramento, a quem está trabalhando no serviço mais aparentemente corriqueiro, todos, quando sabem que o evento é em prol da educação pública, dão uma parcela de contribuição, um desconto, um esforço a mais. E aí a gente vê nascer do papel, a gente vê é quase como colocar uma cidade para funcionar em 3 dias. Quando você pensa em 1.500 pessoas chegando, estacionando, descendo, entrando, se credenciando, recebendo material, se alimentando,
assistindo, tendo a sinergia, respondendo a cada estímulo e indo para casa satisfeitas e com a bagagem, com a memória, a experiência do que elas viveram ali por 3 dias, a gente se sente muito recompensado. Me diga uma coisa, aí como é que você concilia também com a vida familiar, doméstica? Como é? E um pouquinho de marido e filhos. Papai vive dizendo que tem 3 filhas e já tem 2 filhas e já fez 3 casamentos, né? Porque eu já me casei 2 vezes. Então ele faz, tá bom, parem por aí. Mas enfim, eu tenho Alberto e Sara, que são meus filhos, né? Que têm 21 anos e 17. E sou casada com o Maciel Neto, que é médico, também trabalha em 4, 5 lugares. Tem os meninos Álvaro e Alice, então somos 6, né, em casa. Eu costumo dizer que é uma estrutura quase de uma pousada, porque é um movimento entre o primeiro que começa a bater panela e o último que vai se deitar, quase a casa passa 24 horas em alerta, né? O momento ali de silêncio é pouca coisa por noite. Mas é um movimento gostoso, a gente... E esse povo não complica a sua vida como empresária, não? Não. Claro, como diz o ditado não, mas como dizem nas discussões sobre qualidade de vida, emoções e psicologia, de uma forma geral, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente que é mãe, não vai, bate aquele aperto no coração. Poxa, se eu tivesse estado presente naquele dia, e se naquela vez tivesse sido diferente, e se eu tivesse acompanhado melhor isso, sempre vai, aqui e acolá bate aquele aperto no coração. Mas eu também sou tão apaixonada pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, que eu me acostumei também a pensar, bem, essa é a mãe que meus filhos têm. Com a melhor das boas intenções, com o maior amor possível, é a mãe que eles têm. Então, quando a gente erra, quando a gente em algum momento se ausenta, é a mãe que eles têm, né? Então, assim, eles não vão me deixar de me amar por isso, nem meu marido, tenho certeza. Meu marido veio entender o que é que eu faço, professor. Acho que já tenho 5 anos de casamento. Porque Maciel Neto, médico, a família toda de médicos, né? Desde o doutor Zé Maciel, lá do Instituto de Radiologia, que era o avô dele, de quem ele herdou o nome. Então, na cabeça dele é uma coisa muito objetiva. Medicina é assim, é assado. E você trabalha com o quê? Com evento. Com o quê? Com evento. Então, assim, é promoter, faz festa, faz o que é que você faz. Até ele entender, de fato, o que é que eu faço, né? O que é que a mulher dele fazia, que a gente teve. Os dois somos de segundo casamento, né? Então, até ele entender bem o que é minha vida, demorou um pouquinho, mas agora ele já compreendeu. E aí agora a gente está com esse empreendimento novo, que é a loja, né? Sim. Uma loja que é um projeto juntos, porque a gente, eu já tinha minha atividade empresarial na Verbo Eventos, e ele também como médico, mas a gente tinha vontade de ter um negócio juntos. E aí agora, há menos de 2 meses, a gente abriu um negócio novo chamado, é uma loja de presentes. A gente chama Presentes com Fé e Positividade, se chama Santo. Então, a Santo chegou tem menos de 2 meses, né? E uma coisa que me deixa muito feliz, além do espaço da loja que é muito bonito, muito aconchegante, é que nós temos uma variedade, uma gama tão ampla de artigos, que dificilmente alguém entra lá e diz assim, eu não posso comprar nada nessa loja. Quando entrou, comprou. Não, mas não é isso, assim, é porque a gente tem desde aquela coisa mais singela, daquela pulseira mais miudinha, daquela dezena, mas que tem um valor super acessível, a peças maiores, únicas, peças de arte realmente, que saem do industrializado e são feitas uma a uma, né? Então, é uma gama tão grande que o cliente não se frustra ao entrar, diz assim, eu não tenho como levar, eu adorei a loja, mas eu não posso levar nada daqui. Vai ter sempre alguma coisa que cabe no bolso da pessoa e cabe no gosto de alguém que ela ama. Então isso me satisfaz muito. Silvinha, deixando esse lado para a sua vida escolar, como foi a coisa sua? Entrou na Universidade Federal, depois na UNP, como é que foi? Foi. Eu concluí meus estudos de ensino médio, que agora se chama ensino médio, no Henrique Castriciano. Então comecei a fazer primeiro publicidade na UNP, e no ano seguinte eu ingressei para a UFRN no curso de jornalismo, né? Fui aluna do meu pai, professor Cassiano Arruda,
né? E era muito engraçado, porque vários professores... Me diga uma coisa, Cerejo lhe deu nota baixa ou nota média? Não, ele no primeiro dia de aula disse só assim... Leila foi minha aluna e minha filha, Maria, oh, meu Deus. E reclamou porque não tirou 10. Eu digo, olha, você, minha filha, não pode tirar 10. Não, não tirei 10 em papai não, que eu me lembro. Tirei em vários outros professores, mas nele, eu acho que não. E aí, no primeiro dia de aula, ele disse assim, é o seguinte, estamos no 6º período, alguém aqui na sala que desejar fazer jornalismo impresso, eu tenho uma coisa a dizer. Se não, outros professores aí, além de Cassiano, que é excelente, o Ordem eu já não peguei, mas peguei professor Ricardo Rosado, professor Jânio Vidal, Albimar Furtado, Marco Aurélio Lissá. Marco Aurélio, figura fantástica, professor né? de ética jornalística. Então, tivemos muitos professores, figuras. Você trabalhou algum tempo com jornalismo? Meu primeiro trabalho foi na revista RN Econômico. Jornalismo que era de economia, ele né? com o Marcelo, né? Marcelo Fernandes. Exatamente. E aí, depois, comecei a trabalhar na Tribuna do Norte, fiquei mais 1 ano e pouco, e aí logo em seguida abri minha empresa. Então, na verdade, eu trabalhar mesmo como colaboradora de veículos, só tive 2 experiências. Mas aí, como eu estou dizendo, papai no primeiro dia de aula disse assim, 6º período, quem não tiver aprendido a escrever, não aprende mais. Não se preocupe, você vai passar de ano, se você tiver uma nota 7, 7 e pouco, não reclame, fique bem caladinho na sua, entregue seus trabalhos que você passa de ano. Então, foi logo com essa toada que no primeiro dia de aula eu digo, pronto, aí agora eu já não sei como é que vai ser minha vida. Mas acho que passei a contento, graças a Deus. Você pegou um pouquinho de cada um dos professores, né? Que foram excelentes, né? Ave Maria. E na UNP também tive grandes professores, professor Osaí Vasconcelos, foi meu professor de redação publicitária, professor Emanuel Barreto, professor Ciro Pedrosa. Então, assim, tive muita gente boa para beber na fonte. Muita gente boa. Muito bom. E no tempo, fui estudando de publicidade no tempo em que o mercado publicitário aqui ainda, não é que não seja efervescente, mas era muito mais glamuroso. Publicidade era uma coisa que encantava, né? A gente entrava no curso de publicidade pensando em Washington Oliveto, pensando em Roberto Ailib, pensando nos caras lá do Rio e São Paulo, que eram verdadeiros feras, né? E hoje já não tem tanto mais esse glamour, mas eu ainda entrei no curso nessa fase, em que o mercado publicitário era muito desejado. Como é que você inventou essa empresa inicialmente? E por que o nome? Como foi que... O nome foi sugestão da minha mãe. Porque na gramática, todo verbo indicação, são 7 verbos, todo verbo indicação, na verdade, né? O organizar, planejar, executar, implementar, criar, né? Mas então, eu faço uma brincadeira que comecei a fazer com meus alunos. Sim. Meus cursos médios. Eu fui professor do Ateneu Padre Miguelinho, Colégio das Neves. Passei, na época ganhava pouco, eu tinha que correr em vários colégios. E eu inventava uma brincadeira que era o seguinte, eu vou fazer a vocês uma palavra sem verbo. E vocês vão ter que estabelecer, cada um eu quero que mostre a personalidade de cada um escolhendo o verbo. Sim. A frase é, a cada dia uma alegria. Dá para entender, não tem verbo, mas agora vamos criar o verbo. E então começava a dizer, tem uma alegria, cada dia cria uma alegria, Sim. inventa uma alegria, e cada um dizia. E havia coisas magníficas, alguns que constroem uma alegria e faziam. Enfim. Seja uma alegria, inclusive. Seja uma alegria, olha lá. Fica bom, cada dia seja uma alegria, não tem nada melhor do que essa. Para outra pessoa, né? Para si e para outra pessoa. Pois então o verbo foi assim, mamãe foi quem sugeriu, eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 talvez, e na verdade começou como assessoria de imprensa para a Associação de Medicina do Trabalho daqui do Rio Grande do Norte, que era o Dr. João Batista, era o Dr. João Batista Costa de Medeiros, era o presidente, e ele queria organizar uma jornada e disse assim, olha, você vai organizar comigo a jornada de medicina do trabalho. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não sei fazer isso. Mas você vai. Eu disse, não, mas eu não sei fazer isso, mas só tem você para fazer isso. E eu fui. O primeiro evento foi para 100 e poucas pessoas, que foi esse dele.
O segundo evento foi para 400 pessoas, foi o dele também, de Mestre no Trabalho, no Norte-Nordeste. O terceiro evento da minha vida, como prestadora de serviço, já foi para o professor Marcelo Navarro, 1.200 pessoas, Congresso Brasileiro de Direito Processual, que veio lá, Arruda Alvim, Tereza Vamber, aquele povo todinho, Cássio Scarpinella, aquele povo todinho daquele naipe, eu já estava lá com essa responsabilidade. Tem um registro dessa coisa, né? Eu tenho, vou localizar. Se eu achar, a gente passa aqui. Eu acho que é importante essa colocação. Pois é, até tanto que até hoje eu chamo o professor Marcelo de professor Marcelo. Não consigo nem chamar ministro Marcelo. Ministro Ribeiro Dantas, né? Até hoje eu chamo o professor Marcelo. Por conta dessa experiência, que, aliás, foi maravilhosa. Aliás, é genial. Entre as várias coisas de Marcelo, que é da nossa academia, prestigia a academia, é uma figura fantástica, porque muito ele culto, é né? um excepcional tradutor, sim. É um jurista de primeiríssima ordem, é poeta e bom, tem a habilidade e a inteligência do pai na parte prática de registrar o saber jurídico. Enfim, é uma pessoa completa. Além disso, a amizade e também tem uma mulher fantástica que empurra ele na vida para ele ser bacana. Empurra para frente, é verdade. O professor Marcelo me ensinou uma coisa naquela época que até hoje eu não esqueço. A gente passou mais ou menos uns 8 meses envolvido na organização do evento. E eu ia despachar com ele na procuradoria às vezes e ele dizia, isso aqui coloque na CQTR. CQTR. Foi na segunda ou terceira reunião, já meio encabulada, eu muito nova. Eu disse, professor, eu boto aqui anotando CQTR, mas significa o quê? Ele disse, coisas que o tempo resolve. Daqui, no dia certo, terá se resolvido. Então, assim, até hoje tem algumas coisas que eu estou meio encalacrada. Foi tirado de Antônio Soares, que era chefe de gabinete do desembargador Antônio Soares? Sim. Foi? Não, desembargador não, o filho que era advogado e professor. Sim. Soares Filho. Sim. Era Dinas Marins, era governador e chamou para ele ser. E ele tem uma pasta famosíssima, ficou assuntos que o tempo resolverá. E pronto, quando havia o processo, ele jogava lá dentro e esperava. Você está vendo? Olha, aprendi já 2 vezes. Aconteceu uma coisa engraçada. O que é que foi? Aloysio Alves ganhou a eleição contra Dinarte. O Agnello ia ser o chefe, passou a ser chefe da Casa Civil e estava esperando para pegar a pasta que Antônio Soares tinha deixado, para mostrar o absurdo da coisa. E quando chegou lá, encontrou a pasta enorme, abriu e estava só cheia de papel, em branco, e um bilhete dele. O tempo é o mestre de todas as coisas. O tempo resolveu todos os problemas. Não, tá vendo? Tenho certeza. Eu acho que Marcelo pegou essa história. Deve ter sido. E reaproveitou. Agora, além de eu aprender que existe uma CQTR, estou aprendendo agora a origem, a possível origem, né? Mas eu guardei para a vida. Guardei para a vida. Tem coisa quando eu estou muito encalacrada, eu boto na CQTR e daqui a pouco está resolvido. Mas é assim. O tempo é o mestre de todas as coisas. Não tem nada que o tempo não resolva, é né? Verdade, é verdade. Mas, Silvinha, o nosso tempo é limitado e a TV tem um momento aí. Um conselho que você possa dar à turma mais jovem que está aí lutando. Na sua despedida, agradecendo a você a ter aceito o nosso convite. Eu me sinto muito orgulhoso de você ter aceitado. Ave Maria, que sim, e me sinto. Uma palavra sua para lembrar a sua presença. Agradecendo já o convite, fico muito honrada. E dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a melhor coisa é a gente identificar o que a gente gosta de fazer no seu dia a dia. Acordar e dormir tendo um sentido, encontrando sentido nas coisas. Acho que é o grande mistério para a gente viver bem, é a gente conseguir identificar isso na vida da gente. Aí a gente acorda feliz, satisfeito, trabalha, volta para casa, exausto, cansado, mas no outro dia a gente tem motivo para levantar. Meus amigos, eu trago sempre para vocês Na Aridez da Caatinga, é um livro da professora
Joana Maria Dantas, que teve uma vida fantástica. Ela registra esse fato já do alto de seu mais de 90 anos, ou 90 anos, em torno disso. Ela registra em várias fases de sua vida, desde em São Tomé, no meio do sítio, a dificuldade da aridez, mas o trabalho dela é a formatura na universidade e o seu exercício profissional. As amigas, as figuras fantásticas que ela conheceu na vida. Este livro eu recomendo a vocês. Na aridez da Caatinga tem muito mel e muita coisa doce. Trago sempre para vocês uma frase que eu faço todos os dias para minhas filhas e compartilho com vocês. A de hoje é uma preocupação minha com os tempos atuais. E a frase diz o seguinte: à servidão da ideologia política devemos opor a nossa reflexão crítica. É o tempo da polarização, das dificuldades, da inteligência artificial maldosa. O Papa Leão XIV demonstrou isso aí. Nós temos que viver bem e com alegria de viver e com esse propósito que a Silvia fala. Fique sempre conosco na TV, que traz as coisas boas do Rio Grande do Norte. Estará sempre com você este programa nos sábados pela manhã, às 8 horas da manhã e no domingo ao meio-dia. Até logo. Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.